Olá, amigo internauta, seja bem-vindo. Mais um Vai e Vem entrando na área. Dessa vez de uma forma diferente, um formato um pouquinho diferente do que você está acostumado. Nós vamos fazer um balanço de quem se deu melhor até agora nas transferências no mercado de transferência nacional. Para isso, ao meu lado, Bernardo Cruz, ele que é editor do Diário Lance e também do Lancinete. Bernardo, vamos começar pelo grupo do Rio de Janeiro, porque o Botafogo tem aí as chegadas do Lima, lateral esquerdo, Henrique, atacante, e o técnico René Simões, os dois jogadores que voltaram de empréstimo. O Flamengo tem a possível chegada aí, né? Pode estar muito perto de anunciar o zagueiro Bressan, o lateral Thalisson e também o Arthur Maia, que é meio-campista. O Fluminense, a chegada do Marlone, João Felipe, zagueiro, Lucas Gomes, atacante, o Vitor, que é zagueiro, o Guilherme Santos, lateral esquerdo, o Vinícius, meio-campo, e o Giovani, que é lateral direito. E o Vasco, até agora, por enquanto, a chegada do técnico Doriva, contratação de fato nenhuma. Desses quatro aí, quem está levando a melhor? Olá, Roberto. Olá, amigo internauta. Pois é um pouco difícil de analisar aqui no Rio, porque a situação é um pouco desanimadora, né? Vamos dizer assim. De confirmação mesmo, pela quantidade, é óbvio que o Fluminense leva vantagem, né? Pelos nomes que você apresentou aqui, o Marlone é o que chama um pouco mais de atenção, né? Surgiu bem no Vasco, estava no Cruzeiro, não teve uma boa passagem, mas é aquele jogador que você ainda pode ver um potencial de crescimento, né? Até pela pouca idade. Muitas apostas feitas pelos clubes do Rio, muitos jogadores voltando de empréstimo que serão reaproveitados, né? No caso do Vasco aí tem o Bernardo, jogadores afastados, no caso o Sandro Silva, enfim, não tem muito dinheiro, então o futebol carioca está indo nas apostas, né? E em contratações pontuais. O Flamengo ainda pode ter uma situação do Pará, né? E do Biteco na situação de dívida do Rodrigo Mendes com o Grêmio, né? Então acho que até o início da preparação para a próxima temporada, muita coisa ainda pode acontecer. É claro que não vamos chegar de uma hora para outra, 5 grandes nomes em todos os 4 grandes clubes. No momento de nomes confirmados, o Fluminense leva vantagem pela quantidade e eu acho que o Marlone acaba sendo, nesse meio aí, nesse meio de apostas, um nome mais certeiro, vamos dizer assim. Então tá certo. Por enquanto, então, no Rio de Janeiro, o Fluminense levando a vantagem, já está classificado, então, para a nossa final aqui. Agora nós vamos para São Paulo, porque vamos começar aqui pelo Corinthians, que tem a volta, ou não, né? Mas por enquanto a volta do Emerson Sheik, o atacante Mendonça e também o técnico Tite retornando ao Parque São Jorge. O Palmeiras anunciou a chegada do técnico Oswaldo de Oliveira. Também tem o Ayrton, lateral direito, voltando de empréstimo. O Lucas, lateral direito, que era do Botafogo, chegando no Palmeiras. Amaral, volante, que era do Goiás. O Leandro, atacante da Chapecoense. Zé Roberto, meio de campo, lateral esquerdo, também, tanto faz, agora ele está jogando em várias posições. A volta do Maicon Leite também a essa equipe do Palmeiras. O Santos tendo o retorno do Galhardo, lateral direito, Lucas Otávio, meio campo, Lucas Crispim, que estava no Vasco, também meio campo, e o Pedro Castro, meio campista também, o meio de campo do Santos vai ficar recheado. E o São Paulo, a chegada de Carlinhos, lateral esquerdo, Bruno, lateral direito, Breno, zagueiro, e Thiago Mendes, que é volante. Aí já começou a ficar um pouquinho diferente a coisa, né? Tem muita gente chegando. O cenário em São Paulo é um pouco diferente, você vê que é uma movimentação maior, são nomes de mais impacto, a exceção aí é o Santos, né, que ainda não conseguiu fazer uma contratação de impacto, mas nos outros clubes aí sim, você vê nomes que chamam a atenção, no caso do Palmeiras o Zé Roberto, né, por conta do São Paulo, contratações pontuais, sobretudo nas laterais, o Bruno, o Carlinhos, o Thiago Mendes vencendo aí uma queda de braço com o Palmeiras. O Corinthians tem aí um Makelele colombiano, né? Mas eu acho que o grande reforço por enquanto é a volta do Tite. Acho que nesse momento, com as certezas que a gente tem em mãos, acho que há um pouco de um empate técnico entre o Palmeiras e o São Paulo. Mas na questão mercadológica, vamos botar o Palmeiras pela quantidade. Eu acho que o Zé Roberto é um fator, mesmo com 40 anos de desequilíbrio aí nessa lista. Então nós vamos para o terceiro grupo, que são os clubes do sul do Brasil e os de Minas Gerais, trazendo então o Atlético Mineiro, que tem a volta do Giovanni Augusto, que é meio campo, e o Lucas Prato, atacante, interessante também essa chegada. O Cruzeiro com o Fabiano, lateral esquerdo, o Gilson, lateral, o Everton, volante, Felipe Seymour, volante, e o atacante Joel.
O Grêmio tendo a chegada do Marcelo Oliveira, lateral esquerdo, que era do Palmeiras, o Max Rodrigues, que estava emprestado ao Vasco, e o Douglas, também meio-campista, que estava no Vasco. E o Internacional tem a chegada do técnico Diego Aguirre, o uruguai, que chega aí para tentar mudar um pouquinho o cenário do Internacional. Nesses aí, quem leva vantagem, Bernardo? Também, mais uma vez, nada de muito extravagante, né? Vou colocar aí o Cruzeiro um pouco na frente. Tem um pouco do que eu falei aqui agora, de já ter uma base muito boa, e são apostas que vão chegar com potencial em um elenco que já está entrosado, então a possibilidade dessas apostas darem certo é muito alta, né? O Grêmio também se destaca um pouquinho. O Inter trouxe o Aguirre, né? Mas ainda não anunciou uma grande contratação. Então, como a gente fala de mercado da bola, eu vou dar para o Cruzeiro por conta de apostas que podem dar certo num time que já está muito montado, muito entrosado e aí bem abalizado. Tá certo então, Bernardo. Então vamos para a final aqui, classificados Cruzeiro, Fluminense e o Palmeiras. Saber quem levou a melhor nessa história. Dentro dessa análise agora, juntando os três, um de cada lugar, quem você acha que leva melhor para a gente dar aí o troféu simbólico de melhor contratante até o momento? Olha, eu acho que de nome mais cartaz, se a gente for levar para esse lado, é o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, né? Trouxe o Oswaldo de Oliveira, tem o Zé Roberto, enfim, tá tentando modificar um pouco os últimos anos de muitas apostas, de nomes que não estavam dando certo em determinados clubes, né? Tem um pouco de aposta sim, né? Como é o caso do Leandro da Chapecoense, mas assim, de nomes que chamam mais atenção, o Palmeiras leva vantagem. Eu vou dar pro Palmeiras. Pronto. Porque Palmeiras chama mais atenção, dá mais clique. Ainda tem o seguinte, já pode chegar o Gabriel, hein? Pode ter que lembrar exatamente, isso ainda tem o Gabriel do exatamente. Botafogo. Pode ser mais um jogador aí para brilhantar esse elenco do Palmeiras, que vai ter o Allianz Parque a partir de agora, gerando mais receitas, dando lucros, enfim. Então, Bernardo, quero agradecer a sua participação aqui nesse nosso Vai Vem Diferente. Dando parabéns aí a quem está contratando até agora no Palmeiras, né? Afinal de contas foi eleito pelo Bernardo Cruz, editor aqui do nosso Diário Lance, também do Lancinete, como o melhor contratante até agora. E você não sai daí, afinal de contas, no Vai Vem tudo pode mudar a qualquer minuto. Quem sabe quem ele nem classificou aqui agora como um bom contratante pode trazer alguém aí para mudar esse cenário atual. Não sai daí, nós voltamos numa próxima. Valeu!